Bom dia! O nosso grupo é composto pela Alícia, Daniela, Larissa, Milene e Yasmin. O objetivo do nosso trabalho é dissertar sobre o lenocínio e o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Mas, primeiramente, é necessário entender um pouco do contexto histórico dessa problemática no Brasil e como se deu o agravamento do índice de lenocínio e de tráfico de pessoas. Em 1549, com a chegada dos colonos, havia uma preocupação por parte da Igreja Católica no que diz respeito à rapidez em que os colonos portugueses engravidavam as indígenas. Com isso, o padre Manuel Nóbrega, responsável pelos jesuítas no Brasil, pediu ao rei que mandasse vir mulheres brancas portuguesas para que pudessem se casar e se reproduzir com os colonizadores, com a finalidade de tornar a raça branca prevalente e evitar a miscigenação. Assim, foram enviadas pelo rei meninas órfãs, ladras, prostitutas e assassinas para que se casassem com os colonos e povoassem o Brasil. Alguns autores retratam que as primeiras casas de prostituição em São Paulo surgiram durante o século XVIII com a descoberta do ouro em Cuiabá. Durante o governo do capitão-general Martim Lopes, por exemplo, havia inúmeras casas que realizavam festas com a presença de prostitutas. O bordel, ele funcionava como uma fuga para a sociedade que trabalhava durante todo o dia e sofria limitações morais, religiosas e até sexuais. Contudo, o ponto de partida e a razão da repressão à prostituição no Rio de Janeiro, por exemplo, se deu pela existência de estrangeiros, seriam esses judeus, alemães, austríacos, enfim, até de outras nacionalidades, né, que traficavam escravas brancas. Mas a prostituição em si, ela só era um problema em casos que a moral pública ela fosse ameaçada, ou seja, no sentido de haver uma desordem. Muitas mulheres, elas tinham medo de permanecer em casas abertas. Entretanto, elas não deixavam de ir às ruas para tentar conseguir um cliente ou dois. E nesse processo, elas eram atraídas por um rufião e acabavam se tornando vítimas de marginais. Além disso, quando elas caíam nas mãos de cafetões, eles tinham o direito legal de vendê-las, de trocá-las, de comprar outras e... Enfim, isso ia variar de acordo com a satisfação da clientela. As mulheres eram perseguidas, elas eram sequestradas, eram confinadas em casas especiais, eram fichadas na polícia como prostitutas profissionais e ainda eram vigiadas não só pela polícia, mas também por médicos, porque elas eram acusadas de serem transmissoras de doenças venéreas, por exemplo, a sífilis. Mas o homem que usufruía dos seus serviços, não. O homem, ele ficava isento de qualquer responsabilidade. Em 1948, o Brasil firmou a assinatura da Convenção de Lake-Sussex, que tinha o objetivo de reprimir o tráfico de pessoas e o lenocínio. O lenocínio é uma prática criminosa que se caracteriza por facilitar a exploração, havendo ou não mediação direta ou intuito de lucro. Este crime está tipificado do artigo 227 ao 230 do Código Penal brasileiro, e nós falaremos mais a respeito de cada um deles posteriormente. Antes disso, é importante ressaltar que o lenocínio ainda não pune a prática da prostituição em si, mas sim a conduta que o incentiva e o favorece com intenção lucrativa. Isto é conhecido como lenocínio questuário. Mas existe também o rufianismo, que consiste no modelo de lenocínio, em que a pessoa vive às custas dos lucros obtidos pela prostituição de outrem. Neste caso, esses indivíduos são os cafetões ou as cafetinas. Então, diante do que foi exposto, nós iremos tratar aqui dos crimes contra a dignidade sexual, e mais especificadamente do lenocídio e do tráfico de pessoas destinado à prostituição ou outra prática de exploração sexual. Assim, a previsão legal estará no Código Penal, dos artigos 227 ao artigo 232. E vocês vão perceber que alguns artigos sofreram alterações, outros foram revogados, mas nós trataremos de artigo por artigo durante o trabalho. Iniciando pelo artigo 227, que vai primeiro dispor sobre esse tema, ele falará: induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro. Ou seja, aqui nós iremos tratar de um crime que estará previsto no Código Penal por meio da mediação, do induzimento. Aqui nós estamos de um ato de induzir outra pessoa a satisfazer sexualmente outro indivíduo desta relação, deste crime.
O bem tutelado aqui será a moral e a dignidade sexual. O objeto material será o indivíduo sobre o qual recai essa conduta, ou seja, essa conduta de induzir. Aqui nós teremos, então, dois pressupostos característicos deste delito, que é a conduta de induzir alguém e a satisfação sexual de outra, a satisfazer a lascívia de outra. Esse induzimento pode ser uma persuasão, um convencer, pode ser até mesmo enganando determinada pessoa a praticar um ato ao qual ela nem desejaria, mas ela foi persuadida e levada a praticar aquele ato. E a satisfação sexual será a satisfação de outra pessoa, de um terceiro. Então, uma pessoa levará a outra a praticar atos libidinosos com outra pessoa, e esta estará fora dessa situação, deste ato, mas foi ela quem induziu a prática deste ato. Então aqui nós vamos ter três componentes: a pessoa que induziu, a vítima e o terceiro que praticou esse ato. Mas aqui, característico desse crime será o induzimento. E quanto à classificação desse crime? Esse crime será um crime comum, tanto com relação ao sujeito passivo quanto ao sujeito ativo. Ele será doloso, aqui não admite-se a forma culposa, será material, de forma livre, comissivo, podendo ser praticada via omissão imprópria. Ele será instantâneo, monossubjetivo e plurissubsistente. A consumação, ela vai variar de acordo com a perspectiva do autor, mas e como um entendimento majoritário, tem que ser que a consumação acontece a partir do momento que, depois da pessoa ser induzida, ela tende a praticar determinado ato. E ela tende a praticar aquele ato libidinoso, então ali se consuma. Mas o entendimento minoritário diz que a consumação, ela pode ser dada no momento em que a pessoa induziu. Se ela tentou induzir, já foi consumado este delito que está previsto no Código Penal. Por isso, ele é classificado como plurissubsistente, pois admite-se a fase tentada. Então, este crime, ele terá as modalidades qualificadoras, que estarão previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 227. O primeiro parágrafo irá falar sobre o induzimento à prática de ato libidinoso quanto à idade da vítima, se ela tiver mais que 14 anos e menos que 18. E se aquele agente que a induz for ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, haverá subsunção a essa modalidade qualificadora prevista no parágrafo 1º. Já o segundo não irá dispor sobre a idade, mas sobre a forma com que ocorre esse induzimento, que irá prever sobre a violência, grave ameaça ou fraude para a prática do induzimento, sendo o agente também punido pela prática da violência. A pena combinada para este crime previsto no caput será de 1 a 3 anos, para a qualificadora prevista no parágrafo 1º será de 2 a 5 anos e para a qualificadora prevista no parágrafo 2º será de 2 a 8 anos. Cabe destacar também que o induzimento, se ele for feito destinado a obter um lucro sobre essa conduta, ele aplica-se a pena de reclusão prevista nesse artigo, mas a pena de multa. De acordo com o artigo 228 do Código Penal, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, acarreta na pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O crime aqui tipificado pelo legislador é sobre o induzimento, sobre a contribuição de alguém para que as pessoas pratiquem a prostituição. Então, caso o indivíduo queira se prostituir por vontade própria, sem que um terceiro tenha participação nessa decisão, não se configura um crime. Sendo assim, a conduta típica é o induzimento, ou seja, você persuadir, convencer uma pessoa a se prostituir por meio de propostas que irão estimulá-la.
Já a facilitação colocada aqui no código é por você oferecer meios para que aquela pessoa possa se prostituir, para que a prostituição de fato aconteça. Como também se configura crime de acordo com o artigo, o ato de impedir ou dificultar que a pessoa que já esteja praticando a prostituição possa abandonar a prática. Muitas vezes, o indivíduo que coloca a pessoa em situação de prostituição cria amarras, como dívidas ou ameaças que dificultam a saída da pessoa da prostituição. O parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 228 traz as suas qualificadoras. No parágrafo 1º, nós temos que, se o agente ativo for ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, terá a pena de reclusão de 3 a 8 anos. Já o parágrafo 2º traz que, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência, ou seja, além dos 4 a 10 anos, poderá ter a pena correspondente à violência praticada com a vítima. Já o parágrafo 3º traz que caso a infração for dada com a finalidade de lucro, é aplicada cumulativamente junto à pena de reclusão a pena de multa também. A classificação desses delitos tem da seguinte maneira. É um delito que tem como comum tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo, porque ele não exige nenhum tipo de qualidade específica para nenhum dos dois sujeitos. Qualquer um pode praticar, qualquer um pode ser o sujeito passivo também. É um crime doloso, material, que tem como resultado o objeto material sendo a pessoa sobre o qual recai a conduta típica citada no artigo, ou seja, é a pessoa que foi induzida, que foi atraída à prostituição ou que tem a sua saída dificultada ou impedida. Também é um crime de forma livre, já que o tipo penal não prevê um meio de execução do delito, então ele pode ser cometido de qualquer forma, de qualquer maneira. Também é um crime comissivo, onde aquele que pratica o crime age de forma positiva, podendo também ser um crime omissivo impróprio, onde o dever de agir é para evitar que aquele resultado concreto aconteça. E também é classificado como unissubjetivo, ou seja, pode ser praticado por uma única pessoa, podendo haver o concurso de agentes sobre a forma de coautoria ou participação. É também um crime transeunte, ou seja, a modalidade de crime que não deixa vestígios após a sua concretização. Também é um crime plurissubsistente, que é a conduta fracionada em diversos atos que somados provocam a consumação, e por esse motivo é totalmente admissível a tentativa neste caso. Já o artigo 229 do Código Penal nos traz o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, terá pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui, o objeto material é o estabelecimento em que ocorre a exploração sexual. Aqui, o que configura o delito é a conduta de manter por conta própria ou não, pode ser de um terceiro, um estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, com a existência ou não da finalidade lucrativa ou mediação direta do proprietário ou gerente. As despesas para manter o local poderão ser dadas por conta própria ou do agente ou de um terceiro, caso esse terceiro tenha o conhecimento da finalidade ilícita do local, ou seja, que é um local destinado para a exploração sexual. Caso contrário, esse terceiro não tenha conhecimento, não vai se configurar um crime. Quando o legislador usa a palavra manter, se é entendido que tem um sentido de habitualidade, de permanência, de forma que o estabelecimento deve ter uma destinação contínua para o fim de exploração sexual. Então, nesse delito, se tem que a conduta típica já é a destinação dada ao estabelecimento, ou seja, a exploração sexual. Sendo assim, o proprietário ou gerente de participação mediada também envolve-se no mesmo crime. Na classificação do crime de casas de prostituição, nós temos o seguinte: trata-se de um crime comum, de forma livre, ou seja, o tipo penal não prevê o meio de execução, e então pode acontecer de qualquer maneira. É doloso, não havendo a modalidade culposa,
comissiva, ou seja, precisa de uma prática positiva do agente ativo. Ocorre a prática de uma ação, podendo ser praticado também mediante a ação imprópria. É um crime habitual, ou seja, necessita de uma certa habitualidade, é permanente, monossubjetivo, plurissubsistente e, de acordo com a doutrina de Rogério Greco, haverá a admissão da tentativa nesses delitos. Conforme consta no artigo 230 do Código Penal, o rufianismo é ligado à prática de exploração sexual, ou seja, é a intenção de obter lucro através da exploração e se beneficiar no todo ou em parte por quem a exerça, podendo apenas ser de 1 a 4 anos de reclusão mais a multa. A lei não faz menção do rufião ser homem ou mulher, situação em que normalmente o rufião tem grupos determinados para a exploração, de prostitutas ou prostitutos que trabalham e repassam dinheiro a ele. O crime de rufianismo é classificado como comum, tanto no polo ativo como no polo passivo. É doloso, não há previsão culposa, material, de forma livre, comissivo e pode vir a ser praticado por omissão imprópria. Ele é monossubjetivo e plurissubsistente. A consumação ocorre com o efetivo aproveitamento pelo agente da prostituição alheia. A tentativa, por se tratar de um crime habitual, não é admitida pela doutrina majoritária. Porém, para Rogério Greco, a depender do caso, pode-se admitir a fase tentada, uma vez que ele é um crime plurissubsistente. O artigo traz em seu primeiro parágrafo o aumento da pena para a prática qualificadora do crime, podendo a reclusão ser de 3 a 6 anos quando o crime é cometido contra menor de 18 e maior de 14 anos, ou quando ele é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou de outra forma, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Já no segundo parágrafo, se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou por outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima e da vontade dela, prevê a pena de reclusão de 2 a 8 anos mais a multa, além da pena correspondente à violência. Com a finalidade de adaptar o nosso Código Penal à legislação internacional, a Lei número 13.344 de 2016, ela suprimiu formalmente os artigos 231 e 231-A, que estavam presentes no título 6 dos crimes contra a liberdade sexual. E essa lei, ela migrou esses crimes para o novo tipo penal presente no título 1, que fala dos crimes contra a liberdade pessoal do indivíduo. Ou seja, essa lei, ela busca caracterizar crimes não só de cunho sexual, mas também de trabalhos análogos à escravidão, a condições de miséria, a remoções de órgãos. Além disso, a pena foi aumentada sensivelmente. Anteriormente, o artigo 231-A, que foi revogado, previa para o tráfico interno nacional pena de reclusão de 2 a 6 anos. Já para o tráfico externo internacional, o artigo 231, que foi revogado, previa pena de reclusão de 2 a 8 anos para quem cometer crime. A legislação nacional antes da Lei 13.344 de 2016 contava com uma figura incriminadora que limitava-se a reprimir o tráfico de pessoas internacionalmente somente o cunho sexual. E isso acabava sendo uma limitação para as diversas possibilidades do crime. Por isso é válido citar as palavras de Rogério Sanches Cunha, que diz: o tráfico de pessoas ele já estava localizado nos artigos 231 e 231-A, ambos do Código Penal, restrito à finalidade de exploração sexual. Lendo e relendo os documentos internacionais assinados pelo Brasil, a gente percebe que a proteção ela era insuficiente, pois o comércio de pessoas tem um espectro bem maior.
abrangendo outros tipos de exploração, não somente a sexual. O crime de imigração ilegal foi introduzido pela Lei número 13.445 de 2017, que trouxe o artigo 232-A do Código Penal, que tipifica os atos relacionados à migração ilegal, abrangendo a conduta de promover a entrada ilegal de estrangeiros no Brasil ou a saída desses estrangeiros para outros países de forma ilegal. Em todos os casos, é exigido o elemento subjetivo específico, ou seja, a finalidade de obtenção de vantagem econômica. E, assim, isso acaba reprimindo apenas quem efetua tais condutas com finalidade econômica. E essa lei ela tem o objetivo de criminalizar as condutas dos chamados coiotes, que são as pessoas que obtêm lucro com o trânsito legal de imigrantes entre países. Outra mudança verificada é que não é mais crime a ocultação estrangeira ilegal, pois esses verbos eles não existem no outro crime. Porém, a conduta de introduzir clandestinamente os estrangeiros, ela foi acrescida a elemento subjetivo específico, com a finalidade de obtenção econômica, de modo que a prática da conduta sem tal finalidade é fato atípico. Já o acréscimo de novos elementares, ele indica que se trata de crime novo, não podendo se falar em continuidade normativa típica, ou seja, não é a mesma conduta que se amolda a outro tipo de penal incriminador, mas sim uma nova conduta que foi criminalizada. As maiores divergências, elas residem na análise do crime previsto no inciso 13 do artigo citado, em relação ao qual existem posições conflitantes entre doutrina e jurisprudência. Essa flexibilização das leis migratórias, elas têm sido uma tendência mundial, não só presente no Brasil. Porém, não significa permitir a entrada, a saída, o livre acesso de pessoas que não estejam dentro dos dispositivos legais. E também a entrada de pessoas que possam ferir a segurança nacional, ferir a segurança do indivíduo. Então, tem que ser uma flexibilização que esteja bastante cautelosa quanto à proteção do Estado e da sua soberania. Essa ação nuclear de promover a entrada, ela deve ser feita de forma ampla, ou seja, deve punir quem agencia a vinda do estrangeiro, deve punir quem transporta para o território nacional, quem recebe no seu momento de ingresso no país, ou qualquer forma de prática com o propósito de tornar possível essa entrada, sem estar sob a vigência de disposições legais. Por exemplo, pode ocorrer de um agente promover a entrada por fronteira terrestre ou fronteira marítima, onde não existe uma forma de controle. E ele pode utilizar de meios fraudulentos, por exemplo, documentos falsos. Então, essa questão do estrangeiro, essa questão da entrada, ela é bastante complexa. Justamente por o Brasil se tratar de um país continental, o Brasil ser um país que tem uma defasagem na segurança marítima, na segurança territorial. Então, essas leis, elas são complexas e devem punir de todas as formas quem facilita essa entrada ilegal que possa ferir a soberania do brasileiro. Então, como ficou explícito na fala da Yasmin e da Milene, o tráfico de pessoas se tornou algo comum na nossa sociedade. E a prostituição se tornou um ramo muito lucrativo para aqueles que se beneficiam das pessoas que são obrigadas a suportarem essa situação. Segundo dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, 98% das vítimas em potencial são mulheres.
e o número estimado de pessoas que são traficadas ao redor do mundo e são obrigadas a trabalhar esforçadamente chega a aproximadamente 20 milhões e 900 mil pessoas, ou seja, quase 21 milhões de pessoas sendo traficadas. Essa prática gera lucros absurdos aos aliciadores e chega a aproximadamente 32 bilhões de reais por ano. Infelizmente, o número de pessoas que são vítimas da rede de tráfico vem crescendo constantemente com o aumento da desigualdade social. Isso acaba favorecendo para os aliciadores para que eles possam se aproximar das vítimas, porque aí eles prometem aquilo que elas querem ouvir. Eles prometem um bom emprego, eles prometem estabilidade financeira, qualidade de vida, tudo isso trabalhando como atendente de bar, atendente de lanchonete, restaurante, modelos em agência de moda, enfim. Eles tiram os passaportes, os documentos, os vistos, e quando essas pessoas chegam no destino final, eles retiram, eles recolhem tudo, né, que foi dado a elas e as traficam em locais péssimos, com condições insalubres, locais desumanos, e alegam que elas vão ter que trabalhar para pagar todas as dívidas que foram adquiridas. Isso se elas quiserem sair do local e procurar e voltar para seus familiares, né? A família, ela na verdade é usada o tempo todo como um objeto de ameaça, para que essas pessoas elas fiquem ali, não procurem ajuda e assim, continuem trabalhando para gerar lucro a essas pessoas, né? A esses traficantes. Só que assim, para que tudo ocorra sem nenhuma complicação, existem pessoas que fazem coparticipações. Por exemplo, advogados que futuramente podem auxiliar na área jurídica, né, caso aconteça algum problema, contadores que estão o tempo todo organizando os lucros e as despesas que esse comércio gera, e infelizmente policiais e pessoas dessa área que podem passar informações privilegiadas para essa rede. No caso, seriam informações na hora ali de levar o grupo do Brasil para outro país. Enfim, infelizmente, essa parte dos policiais é a que mais facilita, né? A que mais ajuda essas pessoas a cometerem essa transação, esse tráfico de um país para o outro, sem que nada seja descoberto. Enfim. É importante ressaltarmos que a primeira medida a ser tomada veio de uma reunião de 80 países junto à ONU em Palermo, na Itália. E em outubro de 2000 surgiu a atual arma de combate às grandes redes de tráfico de pessoas, que é o chamado Protocolo de Palermo. Ela serve para prevenir, reprimir ou punir o tráfico de pessoas para aqueles que estão ligados diretamente ou indiretamente a uma organização criminosa. Lá no Brasil, o protocolo foi ratificado pelo ex-presidente Lula, passando a ser um norte no combate ao tráfico de pessoas internacionalmente. Entretanto, o que se observa é que a situação do país, tendo como exemplo o Brasil, influencia diretamente nessas questões e torna-as mais complicadas. Por exemplo, a grande diferença social e econômica do país influencia, pois a maioria das pessoas são pessoas de classe média, baixa e não possuem tanto acesso aos estudos. E isso influencia e propicia o aumento da vulnerabilidade para que esses crimes aconteçam. Outro motivo pelo qual a ineficácia de políticas públicas é o envolvimento de pessoas importantes, como foi dito agora há pouco. Segundo a revista Veja, em uma das suas reportagens publicadas há um tempo atrás, a Polícia Federal acusou o general Bento dos Santos Kangamba, que era parente do presidente da Angola. Ele chefiava uma quadrilha de tráfico de mulheres e usava da sua influência para poder cometer o crime.
Então, a aplicação da lei, ela acaba sendo ineficaz, visto que aqueles que as criam, ou que pelo menos deveriam aplicá-las, né, de forma correta, eles não fazem. Muito pelo contrário, eles simplesmente tentam se beneficiar do trabalho forçado, do trabalho que é imposto a essas vítimas, mulheres, crianças, enfim. E acabam se beneficiando também de todo o sofrimento que elas são submetidas. Sabemos que o Brasil não proíbe a prática de prostituição, desde que ela seja feita de forma consensual e livre. Mas caso o meio utilizado tenha sido feito à força ou de outras formas de coação, fraude ou abuso de autoridade, entre outras, o consentimento é irrelevante. O nosso trabalho retrata um pouco sobre o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, mas é importante ressaltar que, mesmo quando o tráfico de pessoas ocorra com o consentimento da vítima e esta, que de certa forma decida não se opor contra o aliciador, esse consentimento não irá excluir a culpabilidade do agente, como foi dito anteriormente pela Daniela, visto que nesse sentido existe um abuso de poder, ou seja, a vítima acaba ficando ainda mais vulnerável e pode sofrer abusos físicos e psicológicos, além de ameaças. Então não se trata de uma escolha ou consentimento valorativo, mas sim de aceitar as condições que a ela foram impostas. Entende-se que a vontade da vítima foi desvirtuada e dessa forma é possível reconhecer que o tráfico se camufla na prostituição justamente porque sua prática não é proibida e também pelo fato de que as vítimas geralmente não procuram ajuda por se sentirem amedrontadas, inseguras e desprotegidas e até mesmo a família por medo da sua família duvidar da atual situação em que ela se encontra naquele ambiente. Apesar do objetivo do nosso trabalho ser dissertar sobre o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, é importante salientar a diferença entre tráfico e contrabando. O contrabando pode ser definido como a prática de importação ou exportação clandestina que visa principalmente mercadorias de bem e de consumo, que depende de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Como também existe o contrabando de imigrantes, que ocorre em todas as regiões do mundo e de diferentes maneiras. Os contrabandistas podem convocar essas vítimas para organizar casamentos falsos, oferecer empregos que não existem ou até realizar transporte de imigrantes que, em situações extremas, tais como conflitos, guerras e catástrofes naturais, saem de seu país de origem para buscar refúgio em outros. Neste último caso, os contrabandistas cobram uma taxa muito alta por pessoa e, dependendo da rota, ela nem consegue chegar ao seu destino. Muitos morrem afogados, de sede, de fome ou de frio. Em 2018, a Unidoc realizou uma pesquisa que constatou que 2,5 milhões de imigrantes foram alvo de contrabando e foi gerado cerca de 7 milhões de dólares para os criminosos. Já no Brasil, por exemplo, a Rua 25 de Março, em São Paulo, é conhecida por ser o maior reduto de comerciantes contrabandistas do Brasil. Infelizmente, o contrabando pode estar ligado ao consentimento da pessoa, mas esses números são assustadores, porque esse crime atinge sempre mais os vulneráveis. Já o tráfico visa o comércio ilegal e clandestino, principalmente de armas, drogas, pessoas e animais. E como trazemos no nosso trabalho, o exemplo do recrutamento de mulheres para a prostituição, geralmente em outro país ou região. Diante do que foi exposto acerca da problemática, é importante ressaltar que, com o aumento dos índices de lenocínio e exploração sexual, há claramente uma falta de tutela necessária que tem a finalidade de fiscalizar, proteger e evitar tais crimes. Portanto, requer-se mais atenção por parte dos poderes executivos, legislativo e judiciário no que tange sobre os direitos da dignidade humana, que por sua vez é o núcleo essencial de todos os direitos, ou seja, a dignidade sexual também pode ser compreendida como dignidade humana. O Estado deve sempre dispor-se a proteger sua população, de certo modo, preocupando com a moralidade pública. E ainda que a disposição pessoal do corpo para a prostituição não seja uma atividade ilícita, este deve ter por objetivo punir aqueles que de alguma forma fomentam de maneira desumana e invasiva as atividades relacionadas à prostituição.